E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre processos mal definidos e faltas de comunicação dentro da área de TI, tá? Isso obviamente não é um problema exclusivo do pessoal do setor de TI, mas é muito presente, principalmente a parte de comunicação. E eu digo isso não somente porque eu sou da área de TI e vejo amigos meus falando sobre diversos problemas relacionados a isso, sejam pessoas que trabalham na parte de desenvolvimento, de cloud, de segurança ou até mesmo de infraestrutura. Todos esses profissionais sentem sim um problema no que diz respeito à comunicação e à documentação também, tá? E a criação de processos novos. Isso é tão verdade que na minha faculdade eu tive uma matéria chamada comunicação efetiva. Eu não tinha entendido o motivo do porquê existia essa matéria. E eu tenho pra mim de que comunicação efetiva e essas matérias assim na faculdade, pra mim, é só pra encheção de saco mesmo, tá? Porque isso é muito mais relacionado a soft skill do que necessariamente a hard skill. E soft skill é algo muito mais complexo de você trabalhar, no meu ponto de vista, do que uma hard skill. Os processos, quando eles estão mal definidos, eles têm diversos problemas que eles trazem junto com eles. Que é o quê? Processos confusos, retrabalho, sobrecarga, desorganização, decisão errada. Tudo isso é causado não só por uma definição errada de um processo, porque às vezes ele pode até ser definido de uma forma correta, mas às vezes ele não está bem documentado ou bem explicado. E já existe até um conceito, tá, chamado Change Management, que é dentro da área de TI, se eu não me engano é assim que fala, que defende exatamente esse ponto, que é o quê? É o planejamento, a comunicação, o alinhamento e a validação. Então, esse conceito que já existe na área de TI defende exatamente isso. Mas, obviamente, não quer dizer necessariamente que as empresas aplicam isso ou aplicam isso de uma forma correta. Agora é o seguinte, vamos dar um exemplo de um restaurante. Vamos supor que você é dono de um restaurante e aí você decide contratar uma pessoa de fora para a criação do processo. E vai envolver uma pessoa que faz parte do restaurante, é óbvio. E você envolve o gerente do restaurante. Bom, até aí tudo bem. Só que o problema é que você também deve envolver essa pessoa que vai criar um novo processo para a cozinha, o cozinheiro também, porque apenas ele que vai saber realmente como é estar ali, né, no calor de 60 graus ali dentro, fritando uma batata, se vai dar ou não para fazer tal processo. Apenas ele vai ter opiniões e vai saber enxergar o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, qual é a melhor solução, qual não é a melhor solução. Apenas ele em si que vai conseguir fazer isso. É óbvio que a decisão final fica sobre o gerente ou o dono do restaurante, mas é de crucial importância a participação do cozinheiro. Tem um outro conceito também, que eu não sei dizer exatamente como é que se fala, se pronuncia, mas é Design Thinking, que esse conceito defende exatamente o envolvimento, né, a participação dos envolvidos nesse processo durante a criação do processo. Ele envolve desde ouvir os envolvidos, entender a dor e criar em conjunto a solução. Agora, beleza, parece muito óbvio tudo que eu estou falando, mas por que as empresas ou as pessoas, ou, por exemplo, o gerente, vamos supor que ele está tomando uma decisão ou ele decide implementar algo novo porque o dono falou, né, que seria interessante tal coisa, mas quando o cozinheiro fala de tal coisa, eles não implementam, né? As pessoas podem perguntar, beleza, mas aí eles tomaram decisão lá, é só o cozinheiro chegar e falar, olha, esse processo não está legal, que tal esse? Por que o cozinheiro não faz isso? A questão é muito simples. A questão é que uma boa ideia é uma boa ideia independentemente de quem falou. Só que as pessoas não enxergam dessa forma. Elas só vão validar ou não, ou fazer tal coisa, baseado em quem deu essa ideia. Então eles não vão levar em consideração se foi um cozinheiro que deu a ideia, eles vão levar em consideração mais se foi o dono, ou até mesmo um gerente, um coordenador, ou algo do tipo que deu a ideia. Isso está presente, por exemplo, num projeto de desenvolvimento. Vamos supor que um desenvolvedor júnior ou um estagiário deu uma solução que é uma solução melhor, e ela não é levada em consideração porque quem deu essa ideia é um desenvolvedor júnior, ele não é sênior, ou ele não é nem ou nem o coordenador da área. Então, é por exatamente esse motivo que acaba que as ideias boas vindas do cozinheiro não são levadas em considerações. Aí você fala, beleza, mas eu tenho aqui meu restaurante, né? Ou eu tenho aqui meu software que eu estou desenvolvendo, mas o cozinheiro nunca veio me dar aqui nenhuma ideia, nunca veio falar comigo uma coisa que eu posso melhorar. Bom, é simples. Um conceito bem comum que existe no trabalho é a questão da segurança psicológica. Muitas vezes as pessoas não dão as opiniões devidamente ou não falam o que pensam, diferente de algumas outras necessariamente, porque, que nem eu disse, isso é mais uma soft skill. Elas acabam não falando por a questão da segurança psicológica, que é o quê? É o conceito da pessoa se sentir à vontade e tranquila para defender um determinado ponto ou até mesmo
fazer uma reclamação sobre uma determinada situação. Se é uma pessoa ela não se sente segura de fazer isso, ela simplesmente não faz. E obviamente aqui eu não estou falando de eu não me sinto seguro para dar ideia pro gerente, pro dono. Não, às vezes é pro outro cozinheiro que trabalha junto comigo. As pessoas às vezes não se sentem seguras para falar nem mesmo com as pessoas que estão no mesmo cargo, entende? Isso é uma questão cultural que as empresas devem resolver, isso é óbvio. E isso é tão verdade que a própria Google, né, teve um projeto chamado Google Aristóteles que demonstrou na prática que a segurança psicológica é um fator crucial para os times de alta performance, né? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, vocês vão conseguir ver também sobre isso. Agora, vamos lá, eu falei muitas coisas, né? Falei sobre segurança psicológica e o problema das decisões tomadas de forma indevida. O que eu aconselho, então, como solução para essas questões? Simples, o café com leite, o arroz com feijão. Fazer exatamente o que já tem, o que já é comum. Que nem eu disse, já existem esses conceitos na área, só que eles às vezes não são realizados. Seja por preguiça, ou porque vai te dar mais trabalho, ou porque simplesmente você não quer, entende? Mas faça. E faz o quê? Bom, até deixar anotado aqui umas coisas que eu acho que são cruciais e que às vezes as pessoas perdem. E eu falo cruciais todos os pontos, não é um. Um não é mais do que outro. Todos esses pontos são importantes. Que é o quê? Entender o problema, ouvir os envolvidos, fazer um brainstorm, definir o processo, comunicar de forma unificada. Eu vou explicar um pouco mais à frente o que seria essa comunicação unificada, tá? Documentar tudo e definir um responsável, que seria a parte da comunicação unificada. Bom, o que eu quero dizer sobre isso? Antes, vamos partir sobre a documentação. A documentação, eu disse que todos aqui não têm um ponto mais importante. É mais importante do que a outra, e é verdade. Só que a documentação ela é crucial para a definição de um processo, tá? A documentação é onde vai estar exatamente como o processo deve ser feito e como deve ser seguido. Exceto, é claro, em caso de exceções, tá? E a comunicação é importante por causa de quê? Bom, vai evitar a retirada de dúvida constante, vai evitar o disse-me-disse, um me disse isso, aquele outro me disse aquilo, eu entendi isso, aquele outro entendeu aquilo. Se tiver isso documentado e escrito, não vai ter problema com isso, tá? Agora, eu falei, para evitar tirar dúvidas constantemente. Obviamente não quer dizer que a pessoa vai tirar uma dúvida com o responsável pelo processo e a pessoa vai chegar e só mandar a documentação. Não, às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida rápida ali. Você, como responsável pelo processo, a pessoa que entende do processo, tira essa dúvida rápida para ele, entende? Fala que tem na documentação e tudo mais. Agora, o que seria o responsável por esse processo? O responsável por esse processo não quer dizer que ele vai definir e mudar o processo ou não. Ele não vai fazer isso. A mudança do processo tem que ser feita em alinhamento com todos. O que ele vai fazer é ser o responsável para tirar a dúvida e a pessoa que vai ter o conhecimento de cabo a rabo do processo. E fazendo isso, a gente vai garantir uma comunicação unificada, de fácil de tirar dúvida, onde a pessoa pode procurar a documentação, caso a pessoa não esteja de fácil acesso naquele momento, ou perguntar à pessoa caso seja algo que precisa de uma certa velocidade, né? Eu mesmo tive uma experiência positiva num processo que criaram, eu vi como eles agiram, né, nessa criação. Basicamente eu não participei, tá? Mesmo que eu seja um envolvido, mas eu vi que eles seguiram até bem tudo que tinha sido realizado, né? Então basicamente é o seguinte, eles entenderam a dor, eles fizeram brainstorms ali, né, pegaram soluções, depois eles aplicaram, né, começaram a criar essa solução, comunicou e documentou tudo. Isso para mim foi um processo que foi criado de forma correta. O problema é quando outros processos, mesmo o mais básico, tá? Não quer dizer que um processo vale mais que o outro, mas mesmo o mais tranquilo tem que ser documentado, infelizmente, tá? É algo chato, complexo, mas é algo que, no meu ponto de vista, se for algo em grande quantidade, tem que ser feito. Exceto em caso de exceções, tá? Agora, por que as empresas não fazem isso? Bom, tem um livro que eu tô lendo aqui, que eu tô lendo não, desculpa, na verdade eu já li ele, inclusive já li ele 2 vezes, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro tem um momento aqui que ele diz o seguinte: saber o que é certo não garante que as pessoas irão fazer aquilo que é certo. Eu sei que o certo é comer alface... Não, alface não, né? Mas eu sei que como me alimentar corretamente. Mas mesmo assim eu me alimento mal. Eu sei que o certo é eu fazer exercício físico, mas mesmo assim eu não vou pra academia. Então uma coisa não quer dizer nada. Eu saber o que é certo não quer dizer que eu vá fazer o que é certo. Fazer o que é certo é algo bem mais diferente, é algo bem mais complexo, tá? Então por isso que o processo ele deve ser criado de uma forma a pensar em todos os envolvidos.
Porque beleza, o processo é muito bonito na teoria, mas na prática, o cozinheiro ele vai fazer o que você pediu pra ele? Essa é a questão. Bom, eu espero que tenha dado pra entender tudo que eu tinha pra passar aqui, tá? A verdade é que eu quero fazer mais vídeos iguais a esse aqui. Eu acho que é interessante. E sou novo, mas eu acho que eu ainda tenho muito pra passar e muito pra aprender também, sabe? Então eu espero que isso seja levado em consideração, que nem eu disse. A ideia foi boa que eu te passei aqui? Foi, perfeito. Então foda-se se eu tenho ou não certificação, foda-se se eu tenho ou não faculdade. O que importa é se o que eu falei faz sentido ou não. Tamo junto então, até o próximo vídeo que eu for fazer, não sei. Inclusive se você quiser dar ideia, já tamo junto.